Então, para praticarmos, vamos encontrar a derivada dessas quatro funções. Perceba que a primeira a gente tem um produto entre duas funções, certo? E a gente sabe que quando se tem o produto em duas funções, a gente vai ter que encontrar ou utilizar a regra do produto. Então, a derivada de x vezes seno de x nada mais é que a derivada da primeira função, que a gente vai chamar de x, multiplicado pela segunda função, somado com a primeira função, que é x, multiplicado aqui pela derivada da segunda função. Beleza, resolvendo isso aqui, a derivada de x é igual a 1. Vamos repetir aqui o seno de x, mais x multiplicado pela derivada do seno, que a gente sabe que é o cosseno de x. Ou seja, o que temos aqui, né, nada mais é, podemos até escrever mais aqui embaixo, seno de x mais x multiplicado por cosseno de x. E aqui estaria o resultado, né, da derivada dessa da nossa primeira função. Beleza? Simples, né? A gente tem um produto em duas funções, então a gente vai aplicar a regra do produto. Então, nunca se esqueça, certo? A derivada do produto em duas funções é diferente, né, do produto da derivada dessas funções, tá ok, pessoal? Então, a gente vai ter que aplicar a regra do produto para encontrar essa derivada. Beleza, então perceba que na segunda situação aqui, né, temos o seguinte, temos um produto de uma constante por uma função somado a uma constante multiplicada por uma outra função. Então, a gente vai ter aqui, né, duas regras. Primeiro, quando temos uma constante multiplicada por uma função, e a segunda regra é que a gente tem uma soma, né, de funções, ou seja, a derivada da soma de funções nada mais é que a soma das suas derivadas. Então, aplicando essas regras aí, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, como temos uma constante, então vamos ter aqui a constante multiplicado pela derivada da função. Então, a derivada da função cosseno, certo? Somado a constante multiplicado pela derivada da função secante. Beleza, então aqui tudo tranquilo, né? A gente sabe que a derivada da função cosseno, se você não lembra, tente, né, memorizar aquela tabelinha que vimos na aula anterior, né? Que é bem simples. Então, como tem o c aqui, a gente sabe que vai ser menos seno, certo? Então, vamos ter aqui menos 3 multiplicado por seno de x, já que a derivada do cosseno é igual a menos seno, tá ok? Mais 5 multiplicado pela derivada da secante. Olhando a tabelinha, você vai ver que a derivada da secante nada mais é que secante vezes tangente. Então, a gente vai ter a secante de x multiplicado pela tangente de x. E é exatamente essa a resposta da nossa derivada. Aqui estaria o resultado da derivada da nossa função. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Então, na segunda situação, melhor dizendo, na nossa terceira situação, a gente também tem aqui um produto entre duas funções. Então, aplicando a regra do produto, né, vamos ter aqui a derivada da nossa primeira função. Então, é a derivada da nossa primeira multiplicado pela segunda função, que é cosseno de x, mais a nossa primeira função, que é o próprio e na x, multiplicado pela derivada da nossa segunda função. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, a derivada de e na x, a gente sabe que é o próprio e na x, multiplicado por cosseno de x, mais e na x, multiplicado a derivada do cosseno, a gente sabe que é menos seno de x, certo? Então, o que a gente vai ter aqui, nada mais é que podemos até colocar o e na x em evidência, né? Então, vamos ter aqui e na x em evidência, multiplicado por cosseno de x menos seno de x. E aqui estaria a derivada da nossa função. Bem simples, né? Então, perceba que as regras que aprendemos anteriormente, né, elas facilitam a nossa vida, né? O que a gente vai ter que lembrar aqui são as derivadas das funções trigonométricas, como vimos aqui, ó, da função secante, né, da função cosseno, da função seno, né? E apenas estamos aplicando algumas regras que aprendemos anteriormente. Tá ok, pessoal? A gente só está agregando conhecimento, podemos dizer assim, né? Então, perceba que a gente tem uma terceira situação aqui, né?
é uma situação que a gente não viu em aulas anteriores, mas vocês vão ver que é análoga, né, à regra do produto de duas funções. Então, quando a gente tem que o produto é de três funções, a regra vai ser a mesma. Então, quem seria a derivada dessa função aqui, né? É uma função onde ela nada mais é que um produto, né? Que o produto de três funções. Então, aplicando aquela lógica da regra do produto. Então, a derivada da função g, né? G' de x, nada mais é que a derivada da primeira, então vamos colocar aqui, ó. Veja que tem uma lógica. A derivada da primeira multiplicado pelas duas que sobrou. Então, sobrou cosseno de x e e na x. Mais, né, a primeira multiplicado pela derivada da segunda função. Então, perceba que a gente vai encontrar a derivada da primeira multiplicado pelas as duas que sobrou, a derivada da segunda multiplicado pelas outras duas e a derivada da terceira multiplicado pelas outras duas que sobrou. Então, multiplicado aqui por e na x, né? Mais, agora é x vezes cosseno de x, então x vezes cosseno de x, multiplicado pela derivada da terceira função. Então, na primeira situação, temos a derivada da primeira função, na segunda situação, temos a derivada da segunda função, e no terceiro fator aqui, temos a derivada da terceira função, tá ok? Então, resolvendo isso aqui, vamos ter o seguinte, ó, a derivada da função g nada mais é que a derivada de x, que é 1, e 1 multiplicado por cosseno de x e e na x, nada mais é que cosseno de x e e na x, mais x multiplicado pela derivada do cosseno, a gente sabe que a derivada do cosseno é menos seno de x, certo? Multiplicado por e na x, mais x multiplicado por cosseno de x vezes a derivada de e na x, que a gente sabe que é o próprio e na x. Então, reescrevendo isso aqui, perceba que o e na x é um termo semelhante, né? Então, podemos colocá-lo em evidência. Então, a derivada da função g nada mais é que e na x multiplicado aqui por cosseno de x, né? Menos, esse sinal de menos aqui vai vir multiplicando por esse mais, vai ficar menos aqui, né? Menos, como é o e na x que está em evidência, menos x multiplicado por seno de x, e aqui vamos ter o x multiplicado por cosseno de x, né? Então, vamos ter aqui cosseno de x. E aqui estaria o nosso resultado final, que seria a derivada da função g. Beleza, pessoal? Então, essa videoaula aqui, fizemos alguns exemplos, né, bem simples, de funções derivadas, né, de funções trigonométricas. Perceba que a gente acabou atrelando outras funções, né, para exemplificarmos problemas com funções trigonométricas, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Visite o nosso site, matematicabyjosé.com, onde vai ter algumas videoaulas lá bem organizadas, como também inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações dos vídeos que são postados aqui no YouTube, tá ok? Então, espero vocês no nosso canal, como também em nosso site. Até mais!